fazer. E aí, como é que a gente se vira agora? Nos 30? Ô, Iago, quando Diz. o negócio é que nem que ela estava falando agora. Tipo, por Peraí, Ana exemplo, Vitória. Peraí, Ana Clara disse que tem uma dúvida sobre o trabalho. Aí depois a gente fala com o Vitória. Qual a dúvida? fala aí, Vitória. Não, primeiro foi a Ana Clara que disse que tava com a dúvida, depois foi Vitória. Então vamos na sequência aqui pra gente seguir o scriptzinho. Cadê ela? Não falou, não? Fugiu, foi? Ela nem é uma graça, né? Se eu tiver dúvida, eu mando mensagem, enfim. Eita senhor. Helena, tu te cuida, mulher. Era o bolo. O bolo de quê? Tem bolo de quê? Amanhã. Alguém tá fazendo aniversário? Ela foi pro aniversário, pô. Ah, mas Disse que traz ia bolo pegar. pra ninguém não, homem. Tu acredita ainda em bolo, hein? Então, já que a Ana Clara não quer falar nada, vamos para a dúvida de Vitória. Isabelle disse o que aqui? Deixa eu ver. Ensina de novo sobre o valor de X. Sim, tem que saber o que é o valor de X, né? X aonde? Em que canto? Questão da secante, cossecante. Esse bagulho aí. Os bagulho? Vamos pros bagulho agora. Deixa eu Pros só duplicar bagulho. aqui o slide. Pra dar pra todo mundo ver. Ana Clara falou, ó. Cadê a Ana Clara? Na questão 3 do trabalho é para mudar de graus para radianos e de radianos para graus. Cadê? Questão 3 do trabalho. Questão 3 do trabalho. Ah não, isso aqui é outra coisa. Cadê? Questão 3 do trabalho. Não, a questão 3 do trabalho é para você calcular seno, cosseno e tangente dos arcos que tá aí. Só que claro, né? Se, por exemplo, se for o caso a tangente lá que tem 13π sobre 2, tem que transformar para graus. Os outros não precisam. O que vai precisar é você converter em que quadrante eles vão estar. Então, por exemplo, 330 é fácil, porque está no quarto quadrante perto do 360. Mas o 630, tem que chegar lá e dividir por 360 para saber em que posição ele vai ficar no quadrante. Certo? Então vamos para a dúvida de Vitória aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui, porque fica mais fácil da gente. Ah, mas ela falou aqui, eu tenho duas telas aqui para fazer. Então, ela disse o seguinte, cadê? Para calcular o valor de Explica X. de novo aí, Iago, por favor. Oi? Explica aí de novo, por favor. O quê? O terceiro. O terceiro? Vamos lá, vamos logo pro terceiro aqui. A gente vai com o Vitor. Temos tempo hoje, então fiquem tranquilos. Bom, o terceiro é o seguinte. O terceiro você tem os arcos lá. E eu quero que você calcule. Então vamos fazer aqui um exemplo hipotético, claro. Não vou fazer o do trabalho, porque eu também não vou dar as questões de graça para vocês. Vamos pegar algum dados de exercício. Vamos supor aqui. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei os valores do. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. É, isso aqui. Número 4. Por exemplo, se eu pedir para vocês calcularem na prova o seno de. Deixa eu ver um valor aqui. De 300 graus. Só para começar, para esquentar o negócio. Então, como é que vocês vão fazer isso? Primeiro você tem que entender a circunferência trigonométrica, né? Tudo é em cima da circunferência. Então a gente tem uma circunferência aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo uma bola, né? Meio achatada, mas entenda que isso aqui é uma bola. E aqui a gente tem aqueles valores lá, ó. O seno, fazer de cada cor uma corzinha diferente aqui, ó. Vamos dizer que o seno seja de lilás. Então, ó, o seno é positivo no primeiro, segundo, negativo no terceiro, negativo no quarto. O cosseno, em azul, ele é positivo, negativo, negativo e positivo. E aqui por último, vou fazer aqui de verde, positivo, que é a tangente, né? Vou colocar aqui TG de tangente, positivo, negativo no caso, né? No segundo quadrante, como ela é alternada. Vou só colocar aqui a cor diferente. Então aqui vai ficar menos, mais
e menos. Aí aqui tem os arcos limitantes, né? Como a gente já tinha visto nas aulas passadas. A gente tem o arco de 0 grau aqui embaixo, a gente tem 90 aqui em cima, temos 180 aqui e aqui 270. E aqui para fechar o caixão a gente tem 360. Então a gente podia encontrar 0, π sobre 2, que é a ideia do 90, o 180, que é o valor de π, e o 270, que é 3π sobre 2. Então isso aqui de cara vocês têm que entender isso aqui, que é o básico para vocês resolverem as questões que eu estou pedindo. Então, por exemplo, eu quero calcular o seno de 300. Ó. Aí a primeira coisa eu tenho que calcular ó, em que quadrante aqui vai ficar esse 300. Ó. Se eu olhar direitinho, o 300 vai ficar entre quanto? 270 e 360. Ó. Então vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Esse aqui é o valor de 300. Só que como ele está limitante por 360, olha o que vai acontecer. O seno de 300 é a mesma coisa que o seno de quem? Só que o seno aqui é o que? Negativo. Porque ele está no quarto quadrante. Então vai ficar menos o seno de quanto? 360 menos 300. Ó. Então isso é a mesma coisa que menos o seno de quem? 360 menos 300 vai dar 60. Ó. Então aqui é igual menos o seno de 60. E quanto é o seno de 60? É igual ao cosseno de 30, que a gente já viu lá nos arcos notáveis, né? Então, quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, esse é o caso simples. Um caso mais complexo. Vamos supor aqui... Deixa eu pegar outro valor aqui parecido para a gente fazer. 300... Vou pegar um valor aqui... Deixa eu ver um valor aqui que não caiba com a questão da prova. Vamos colocar... a gente pode inventar um número aí. Alguém diz um número aí? Que é mais fácil. Porque se eu for inventar aqui um número vai ser meio complicado. E 300, 720, vamos supor que seja 835. Então calcular o cosseno de 835. Deixa eu ver se é isso mesmo, só para conferir aqui, se eu não fiz a conta rápido demais. Vou conferir aqui. 800 mais 20 dá 50, é 50. Então é 855 o valor. Calcule o cosseno de 855. E agora, o que é que eu tenho que fazer aqui nesse segundo caso? Nesse segundo caso, a gente vai entender o seguinte. Como o ângulo ele é maior que 360, ou seja, ele deu mais do que uma volta. Então a gente tem que saber quantas voltas ele deu e onde foi que ele parou. Porque até 360 a gente sabe que quadrante ele está. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Quando for 855, passou de uma volta. Então a gente vai ter que fazer o quê? Uma divisão. Então vamos fazer aquele lado da divisão. Ó. 855. E eu vou dividir por 360. Aí você vai ter que dividir aí para saber quantas voltas inteiras vai dar. E o resto que tiver na divisão vai ser justamente o arco que ele parou. Então, por exemplo, se a gente for dividir isso aí, 855 dividido por 360, isso vai dar mais ou menos duas voltas, né? Ó, 2 vezes 360 vai dar 620. Então vai ficar 5 menos 0 dá 5. 5 menos 2 dá 3. E 8 menos 7 dá 1. Então ele deu duas voltas e parou onde? No arco 135, que é o resto da divisão. E o arco 135 ele vai estar justamente aqui, ó, no segundo quadrante, ó, 135. Como eu quero o cosseno vai ser o quê? Negativo, ó, no segundo quadrante, ó. Então aqui vai ficar menos o cosseno de quem? Do valor que eu achei aqui, ó, 135. Isso vai ser igual a quem? Como o 135 ele vai fechar com 180, ó.
Então vai ser menos o cosseno de 180 menos 135. E aí o que a gente faz? Agora você vai subtrair, ó. 180 menos 135. Se você fizer essa conta direitinho, vai ficar menos o cosseno de 45. E quanto é o cosseno de 45? Aí você vai consultar lá a tabela de valores notáveis e vai ver que o cosseno de 45 nada mais é do que raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é o primeiro caso, quando eu sei o quadrante. E o segundo caso, quando eu não sei o quadrante. Tem que reduzir ele por uma divisão. Achar o quadrante, saber qual sinal que ele vai ter que assumir aqui, ó. Para depois calcular a redução dele, ó. Aí eu vou fazer lá o arco limitante. 180, entre outras coisas mais. O que foi que a Ana Clara falou aqui? Explica em radianos. Pronto, agora vamos fazer um exemplo com radianos. O Vitória está perguntando nesse exemplo se trata da questão 3, letra B. É porque a letra A é para calcular o seno e o cosseno, né? A gente está fazendo logo isso aí. Não vai mudar mesmo muita coisa não, porque é a mesma coisa. Só que entenda. Na letra A eu peço o seno, cosseno e tangente dos ângulos. É isso que eu estou fazendo aqui. Já na letra B, eu quero que você me dê o quê? A conversão e a forma do arco côngruo. É diferente. Certo? Então vamos fazer um exemplo das duas ainda. Pronto. E aqui para a gente finalizar essa primeira parte, por exemplo, se a gente quiser a tangente. Deixa eu ver um valor aqui em radianos. 5π sobre 3. Vamos pôr aqui, ó, 5π sobre 3. Então, quando for em radianos, você vai ter que converter para graus, porque na circunferência, se você achar esse radiano aqui, vai dar um trabalho danado. Então é mais fácil trabalhar com graus, porque é o trivial. Então, como é que a gente faz para calcular em graus? É só substituir esse valor aqui, ó, por 180. Certo? Então vai ficar tangente de 5 vezes 180 sobre 3. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar esse 180 aqui, ó, com esse 3. Ó. Como está multiplicando, não tem problema nenhum. 180 dividido por 3 vai dar 60. Ó. E 60 vezes 5 vai dar 300. Então essa é a mesma coisa de tangente de 300 graus. Ó. Então eu converti 5π sobre 3, que é a mesma coisa aqui, 300 graus. E onde é que está 300 graus? Está aqui, ó. Igualzinho que a gente fez na letra, no caso do seno aqui em cima. Então nesse caso aqui, o que aconteceu? A tangente ela vai ser o quê? Negativa. Então isso aqui vai ser igual a menos a tangente de quem? Se está em 300, o complementar é quanto? 360. Então vai ficar 360 menos 300. Ó. E vai ser igual a quem? Menos a tangente de 360 menos 300 vai dar 60. Ó. E nós vimos que a tangente de 60, lá no arco notável, é raiz de 3. Então vai ficar menos raiz de 3. Ó. E a gente finaliza aqui. Certo? Então é o caso em que a gente não tem o arco já dado em graus. Mas o procedimento é o mesmo. Vocês não estão olhando que é tudo semelhante. Ó. Aqui você coloca o sinal e faz a subtração. Coloca o sinal, faz a subtração. Coloca o sinal e faz a subtração. Ó. Todos são iguais. O que vai mudar é que quando o arco for direto, eu já faço direto. Quando ele for muito grande, eu vou ter que dividir por 360, como eu fiz aqui embaixo. E quando tiver o caso do π, a gente vai ter que substituir por 180, ó, que é o valor de π, para a gente contar os graus, mas depois fazer o quê? A subtração dos arcos. Certo? Então essa aí basicamente é a letra A do trabalho. Muito parecido mesmo, é quase igual. E na letra B, a gente tem um contrário. Agora eu dou um arco. Por exemplo, vamos pegar esse mesmo arco aqui, ó. 300. E aqui a gente vai pedir o mesmo arco aqui. Deixa eu ver um arco diferente para a gente fazer aqui na letra B. Na letra B a gente pode fazer um arco de 3. Não, 3 é muito grande. Deixa eu pegar um pequenininho aqui.
Ô, Iago, 7π sobre 6, por exemplo. Sim? você pode fazer aquela primeira que Vitória parece que Calma, deixa eu colocou? só encerrar Tô logo com essa dúvida aqui só. porque a gente já finaliza essa parte. Certo? Vamos com calma, a gente vai fazer uma questão daquela. A gente tem tempo hoje. Certo? Até vocês cansarem aí, a gente tem tempo. Não tem problema não. Certo? Então, nessa letra B do trabalho, eu quero que você faça o quê? Faça a conversão, por exemplo, se tiver em graus, converta para radianos. Ou se tiver em radianos, converta para graus. E escreva, no caso, a fórmula do arco côngruo. Que é aquela θ é igual ao ângulo mais K vezes a determinação. Se for dado em graus, vezes 360. Se for dado em radianos, vezes 2π. É só isso que eu estou pedindo na letra B. Então, por exemplo, 300. Para a gente converter 300 em radianos, que é o caso aqui, ó, a gente vai ter que fazer uma regra de 3. Ó. Se π vale 180... Jamile Vitória, tá querendo entrar. Quantos π a gente tem? 300, ó. A gente vai fazer sempre uma regra de 3 quando for fazer essas conversões. Então, ó, multiplicando meu pelos extremos, ó. 180 vezes x dá 180x. Tem que ser igual 300 vezes π, 300π, ó. Então, x vai ser igual a 300π sobre 180, ó. Posso cortar 0 com 0 aqui, ó. E posso ainda simplificar essas coisinhas. Como? Eu posso simplificar tudo por 3 aqui. Por 6, né? Dividir por 6 em cima e dividir por 6 embaixo. Por quê? 30 dividido por 6 vai dar 5, ó. Então vai dar 5π em cima sobre 18 dividido por 6 dá 3, ó. Então isso aqui vai dar 5π sobre 3 rádio. Se vocês quiserem fazer minuciosamente, vocês podem fazer, ó. 30 sobre 18 π por 2. Aí vai dar 30 por 2 dá 15. 18 por 2 vai dar 9. Ó. Agora, 15 só divide por 3 e por 5. E 9 por 3. Ó. Então tudo por 3 aqui. Ó. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. Ó. Vai dar a mesma coisa. 5π sobre 3. Ó. Rádio. Certo? É o que eu posso dividir tudo por 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Então posso dividir direto sem nenhum problema. Sim? Pode falar. É em um caso específico, né, que a gente usa desse jeito, que multiplica o de cima pelo de baixo, tal. Não, é quando que você hora? tiver aqui a regra de 3, ó. Quando tiver em graus para radianos, você vai a regra de 3. Quando tiver que passar, né? Quando for de radianos para graus, aí você só precisa substituir aqui por 180, ó. Ok. Certo? Então eu achei aqui o valor, ó. Então, esse valor em radianos vai ser 5π sobre 3 rad. Como eu quero a forma do arco côngruo, então vai ficar θ vai ser igual a 5π sobre 3 mais k vezes, como dá dado em π, aqui vai ser 2π. Ó. Isso aqui é a forma do arco côngruo. Certo? Então a forma do arco côngruo é assim. Se fosse o contrário, eu tivesse em radianos e pedisse em graus. Se fosse em graus, aí seria θ igual a 300 mais k vezes 360. Só mudaria aqui o arco, que eu estou em radianos, mudo para graus. E aqui que 2π vai 360. Então em graus fica tudo em graus, em radianos fica tudo em radianos. Certo? E aqui, aqui de baixo é só substituir, ó. 7 vezes o π, que vale 180, dividido por 6, ó. Mesma coisa que eu posso fazer aqui, ó. 180 dividido por 6 vai dar 30. 30 vezes 7 vai dar 210. Ó. Então isso aqui já é 210 graus. Então o nosso θ aqui vai ser 210 mais k vezes, como está tudo em graus, ó, 360. Se fosse radianos, então a resposta é essa aqui que eu estou circulando, certo? A outra aqui é se fosse o contrário. Seria θ igual a 7π sobre 6 mais k vezes 2π.
certo? É só uma forma alternativa. Caso você queira usar graus, usa 360. Se for usar radianos, é 2π, certo? Então, basicamente, essa é a dúvida que a Ana tinha na questão 3, letra B. Certo? Ficou claro? Alguma dúvida a respeito dessa questão? A gente vai ter que colocar. É porque caso peça o arco congruo, né? É assim que se chama. Precisar colocar a fórmula no final. Só que é obrigatório colocar toda vez depois do cálculo. Sim. E a última coisa que tem que fazer na questão é dar só a fórmula. Escrever a fórmula geral. Ok. Certo? Ana Vitória falou... Sim, Ana Vitória é Vitória, viu? Falando de Ana Vitória. Vitória falou... Tem que calcular aí até chegar a um número que ambos não sejam... Exatamente. Até que os dois não consigam dividir. Porque 5 e 3 são primos. 5 só vai dividir por 5 e 3 só por 3. Então 5 não divide por 3, nem o 3 vai dividir por 5. Então a gente para por aí. Certo? Então a Ana tá tão calada, não sei se ela vai falar alguma coisa. Enfim. Vamos agora para a dúvida de Vitória. Eu tô aprendendo. Como é? Rapaz, até que eu tô aprendendo isso. Tá aprendendo? Que coisa boa. Tá vendo que evolução? Tem que ser assim, rapaz. Tem que pegar do batente mesmo e dizer assim, eu quero aprender que você consegue. Agora, não se afobem e tente partir do princípio que vocês não sabem. Não é dizer assim, ah, eu sei um pouco, não, depende do pouco. O pouco é o quê? Eu sei transformar? Eu sei fazer uma regra de 3? Eu sei converter em radianos em graus? Aí quem que vai quantificar isso é você. Aí a partir de onde você parou, é o nível de dúvida que você tem. Aí eu continuo onde você parou. Certo? Então, como eu tô falando aqui o caso geral, eu tô especificando tudo logo para ficar tudo às claras aí. Vamos para a dúvida de Vitória agora. Para calcular o valor de x, quando possui um ângulo e dois lados, se for o caso de um cosseno de 30, como faz para calcular o valor de raiz de 3 sobre 2? Então vamos imaginar aqui, ó. Acho que, deixa eu verificar só se não é a questão do trabalho, né? Porque às vezes a gente não pode fazer. É parecido, mas não tem problema não. A gente faz uma parecida aqui também. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Não vai ficar muito bonito não, mas enfim, entenda que isso aqui seja um triângulo. Quando a gente tem um triângulo aqui, a gente tem o valor de 30 aqui, né, que ela falou. Vamos botar outro valor aqui, vamos botar um valor... Deixa eu ver. Vamos botar aqui 10. E vamos colocar aqui 6. E aqui eu quero saber o valor desse valor aqui, que é x. Então, o que a gente tem que fazer aí? A dúvida dela é, como faz para calcular o valor da raiz de 3 sobre 2? Então, ó, ela quer saber isso aqui. Mas como a gente já está na questão, eu vou explicar no geral para vocês tentarem. Pode ser que tenha alguma dúvida nesse caso aqui. Então, a gente sabe que a forma do cosseno é a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno que é oposto ao ângulo que eu adotei aqui. Se eu estou trabalhando com A, o cosseno aqui é A. Certo? Então essa é a fórmula da lei do cosseno. Por quê? Porque foi dar dois lados e um ângulo. Se tivesse dar dois ângulos e um dos lados e outro é o x, a gente tem que usar a lei do seno, porque aqui a gente já tem os dois ângulos aí. Ô Iago, Sim? quando é dois lados e um ângulo, é cosseno. Isso. Quando é dois lados e dois ângulos, aí é seno, né? É seno. Aliás, pode sair pelos dois, né? Só que você tem que fazer uma limitação grande. Tem que cortar um dos lados, tem que inverter um dos ângulos, enfim. Mas por regra de dúvida aí, não vou complicar para vocês, na prova vai ser assim. Se tiver dois ângulos e um dos lados e pede o outro, lei do seno. Se tiver um ângulo, dois lados e pede o terceiro lado, lei dos cossenos. Então não tem segredo, certo? Na hora da prova é só vocês pensarem com calma. Vitória optou 3kkk. Então aqui, ó. Quem é o A? O A é o valor de x, ó. Então vai ficar x ao quadrado igual. Quem é o valor de B? Pode ser o 2 ou 6, tanto o 10 ou 6. Então 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes 6 vezes o cosseno do ângulo alfa. Só que quanto é o alfa? 30. Então aqui vai ficar x quadrado igual 10 ao quadrado dá 100. 6 ao quadrado dá 36.
2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 6 dá 120. Ó. Então, menos 120. Aí agora vem a dúvida de Vitória. Ó. O cosseno de 30 é o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então aqui a gente pode somar logo, né? Vamos somar essa partezinha aqui para ficar mais simples. Então vai dar 136 menos. Aí o caso de Vitória é o seguinte, ó. Ela quer saber como é que eu calculo isso. Existe o caso em que você pode simplificar alguma coisa e o caso que você não pode simplificar. E geralmente esse valor vai ser par, para você conseguir simplificar os valores, certo? Então vai ser aqui, ó. Posso cortar esse 120 que está aqui em cima, ó, com esse 2 que está aqui embaixo. Então 120 dividido por 2 dá 60. E quer ver que sobrou a raiz de 3, ó. Então a raiz de 3 cola no número. Certo? Aí o que acontece? Como vocês... Ah, professor, mas a raiz de 3 ela é irracional. Dá 1,73, 24, 48, alguma coisa assim, mais 1 milhão de números. Você pode usar o seguinte, eu posso dar o valor da raiz de 3 para vocês, sem nenhum problema. Você pode arredondar para 1,7 e fazer as contas. Ou então, se você quiser deixar sem calcular a raiz de 3, você vai ter que dizer que é o seguinte, que o valor de x aqui, ó, vai ser a raiz quadrada disso aqui tudo, ó. 136 menos 60 raiz de 3. Então vai ter que calcular a raiz duas vezes, ó. Seria uma opção. Como eu não quero fazer essa opção aqui, a gente vai fazer por detalhes, ó. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos ter que colocar aqui no final das contas, x quadrado tem que ser igual a 136 menos 60 vezes a raiz de 3, ó. Só que para efeito de não estar dando um número muito grande, muito pequeno, ah, professor, mas você não tem que arredondar alguma coisa assim, vamos dizer que a raiz de 3, ó, vale 1,7 arredondado. Então você vai ter o x quadrado igual a 136 e você vai fazer 60 vezes 1,7, ó. Se você fizer 60 vezes 1,7, isso vai dar 102. X ao quadrado é igual 136 menos 102, isso vai dar 34. Então x vai ser igual a raiz quadrada de 34. Como 34 só vai dividir por 2 e por 17, você pode deixar assim a resposta. Certo? Não tem problema. Ou então, se você for calcular, grosso modo, lá na hora da prova, que você tenha todos os valores possíveis. Por exemplo, raiz quadrada de 34. Se você for calcular lá na calculadora, vai dar aproximadamente 5,8. 5,8. Você bota o igual e o tiozinho aqui em cima. Seria outra forma de fazer essa resolução. Certo? Então você tem duas opções. Ou calcular a raiz final, ou então pode deixar dentro da raiz, porque 34 ele vai ser um número que só vai dividir por 17 por 2 e não tem como extrair a raiz exata desse número. Então você poderia deixar a raiz de 34. Caso contrário, calcula a raiz de 34 lá e vai dar 5,8. Como alguns vão ter calculadora e outros não vão ter calculadora na hora da prova, então a gente pode deixar aqui, quando encontrar uma raiz que não dá para extrair ela, você pode deixar lá que eu considero como correta. Certo? Agora desde que a conta esteja certinha, né? Se estiver certinha, não tem problema nenhum. Agora se tiver alguma coisa errada, uma relação de sinal, alguma coisa, aí a gente vê isso. Era isso, Vitória, a dúvida? Você quem me diz aí. Pronto. Então ela já resolveu a parada aqui. Agora só cuidado nessas questões aqui de cosseno. Quando o ângulo for dado, por exemplo, for 120. Porque aí, veja só. Vamos supor que aqui a gente não tenha o ângulo de 30. Só um detalhezinho, certo? Só para vocês se atentarem, que pode ser que caia lá na prova lá e vocês vão dizer, ah, você não ensinou isso. Vamos supor que fosse 120 aqui. Certo? Então, só para entender um pouco. Então, deixa eu apagar só esse pedacinho aqui. Deixa eu apagar esse 120 aqui. Isso aqui também. Só para a gente fazer uma diferenciaçãozinha para o caso aqui. Então, aqui a gente teria o cosseno de 120. Cosseno de 120. Olha que maravilha. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 6 dá 120. Beleza. Até aqui tudo bem. Continua igual ao outro. Vezes isso aqui. Aí agora você faz o seguinte. Ó, quanto é o cosseno de 120? Ó? Se você olhar aqui
no arco trigonométrico. 120 vai estar aqui, ó, no segundo quadrante, entre 90 e 180. E aí o que acontece? O cosseno aqui vai ser o quê? Negativo. Então, nesse caso, o cosseno de 120 vai ser igual a menos o cosseno de quem? Aí você vai fazer 180 menos 120, ó. 180 menos 120, ó. Então, nesse caso aqui vai ser menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60 vai dar justamente o que a gente tinha antes, né? O cosseno de 60 é igual a 130, que no caso seria menos 1 meio. Aí aqui sim, ó. Agora perceba que no lugar do cosseno de 120, ó, você vai ter que colocar quanto? Menos 1 meio. Então bota dentro de um parênteses aqui, ó. Ô Iago, Para não o senhor ter colocou problema no sinal. de 1180. Hã? O senhor colocou menos o cosseno de 1180. Paga um aí. Cosseno de 1180? Ali embaixo. Não, isso aqui é um parênteses, ó. Ah, E aqui é o 1, ó. valeu, Que é o valeu. parênteses. Cuidado. Tem que ficar atento a essas coisinhas, viu? Que é um parênteses só pra... Não, eu logo achei estranho. Porque se fosse o cosseno de 1180, teria que cair no arco côngruo que a gente tinha antes. Teria que dividir por 360 para saber quantas voltas deu, saber onde é que ele parou e depois entender qual o sinal que ele tem. Aí é outra história. Certo? Então aqui ficaria o seguinte, ó. X ao quadrado igual a 136. E agora perceba porque o sinal vai mudar, ó. Antigamente a gente tinha subtração, agora tem, ó, menos por menos dá mais, ó. 120 dividido por 2, ó, porque eu vou fazer 120 vezes 1 dá 120. 120 dividido por 2 dá 60. Então, ó, mais 60 aqui, ó. Então vai ficar x ao quadrado igual a, se eu somar aqui vai dar 196, ó. Então x vai ser igual a raiz quadrada de 196, ó. E aí o que acontece? A gente vai ter que fatorar esse número para saber se tem raiz, ó. Então vamos lá, 196 por 2 vai dar 2 vezes 9 dá 18, vai dar 98, né? Metade de 19 dá 9, 2 vezes 9 18, sobra 1 para cá. 16 por 2 dá 8, então dá 98. Por 2 dá 49. Por 7 dá 7 e por 7 dá 1. Então, como eu tenho um índice 2 aqui na raiz, ó, aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que colocar raiz quadrada de quem? Aí eu vou fazer os grupos de acordo com o índice, ó. Um grupo de 2, então 2 ao quadrado, vezes um grupo de 7, ó. 7 ao quadrado. Quando corta o índice com o expoente igual, ó, mata a raiz. 2 vezes 7, 14, ó. Então x aqui valeria 14. Olha a diferença que o sinal faz, ó. Mudei o ângulo, ele trocou de sinal e deu uma raiz quadrada exata. Só trocando o ângulo. Pra você ver a diferença que faz com um sinal trocado aí que você não consegue resolver. Vitória tá dizendo o que, meu Deus? Tem outra no caso do seno. Se o valor for igual, eu posso cortar, mas se não for, como faz para calcular? Depende. Dê um exemplo aí, como você disse na outra. Tá. Eu sempre esqueço do ciclo trigonométrico. Cuidado, o ciclo é importante demais para você aí. Vamos fazer essa de Vitória da lei do seno. E aí a gente vai fazer uma de demonstração. Acho que eu não fiz essa aqui em sala, mas a gente pode pegar uma demonstração aqui rapidinho. Pra gente não perder muito tempo. Tem agora alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa assim que vocês queiram falar? Rapaz, até agora eu tô entendendo. Não sei na hora da prova. Na hora da prova. Na hora da prova é que é a mágica, né? Aquele gostinho de tensão no ar. E é? Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque às vezes a pessoa fica tão ansiosa que termina se afobando e termina entregando a prova em branco. Aí é um pouco complicado.
Exemplo da questão 4, trabalho. A 4 é demonstração, não é isso? É demonstração. Então vamos logo para essa 4. Que a lei do seno é só você fazer a equação com o lado oposto. Acho que todo mundo já está cansado de ver isso lá nos exercícios que eu sempre faço em sala, né? Pega o ângulo, aponta para o lado oposto e vê qual é a relação. Estou com dúvida tipo nessa questão tipo do X um pouco ainda, porque tipo aquela que tirei a dúvida com você e tipo começando o X. Deixa eu ver se eu entendi o que ela quis dizer. Ela tirou uma dúvida comigo. Deixa eu ver qual foi a dúvida que ela tirou. Ela tirou a questão do cosseno. Abracadabra, minha mente foi apagada. Eita Senhor Jesus. Vamos fazer um exemplo aqui dessa questão do seno. Só pra gente entender melhor essa passagem. Sim. O seno de 45. O seno de 45. Quanto é o quê? Assim, é um questionamento, é? Por exemplo, aí nesse triângulo, se tu colocar o 45 dentro, Aí você teria que colocar raiz de 2 sobre 2. Que ele é um arco notável. Vamos fazer um com 45. Só que veja o seguinte, lembre-se da história. Se eu tiver dois lados, eu quero saber um terceiro lado, e dado um ângulo, isso aqui é a lei dos cossenos, LC. Agora, se eu tiver um lado só dado, quero um segundo lado, e for dado dois ângulos, a gente usa a lei dos senos. Certo? Então, cuidado aí. Se você for usar o 45 naquele mesmo triângulo, é só substituir lá. Quando eu coloquei menos 1/6, é só colocar a raiz de 2 sobre 2 e fazer as continhas. Certo? Você ia simplificar o valor por 2 e multiplicar por raiz de 2. Aí você lembra que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Certo? Então, basicamente, só vai ser uma dessas duas raízes aqui. Como a gente está trabalhando num ângulo muito pequeno, não tem como causar um valor maior. Certo? E aí a gente consegue associar isso de duas formas diferentes. Então, só para fazer aquela lei do seno, a gente pode ter um triângulo aqui. E LS. Hã? O que é LC e LS? LC, lei dos cossenos, e LS, lei dos senos. Ah, beleza. Vamos supor que aqui eu tenho 45. Aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho, sei lá, vamos supor que seja 10. E aqui eu tenho X. Novamente, um lado, quero um segundo, e dado dois ângulos. Ó. Então, lei dos senos. Então, o que é a lei dos senos? O ângulo vai apontar para o lado que eu quero. Ó. Então, vai ficar 10 sobre o seno de 45. Como é a lei dos senos, seno de 45. Tem que ser igual a... Só um instantinho que alguém pediu para entrar aqui. Ok. E aqui, o x, ó, vai ficar sobre o seno de 30. Certo? Então é só você associar o ângulo com o lado oposto, ó, apontando uma seta, e você faz essa fraçãozinha. O valor do lado que eu cheguei sobre o seno do ângulo que eu saí, ó. Lado sobre o seno do ângulo que eu saí. Tá aqui, ó, tudo bonitinho. Só que agora você vai ter que substituir, ó. 10 sobre o seno de 45. Raiz de 2 sobre 2, ó. O seno de 30. O seno de 30 é 1/2. E agora? Repito a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Ó. Então vai ficar 2 sobre raiz de 2. Tem que ser igual a x que multiplica 2 sobre 1. Ó. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo.
Posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui, ó. Como tá multiplicando, não tem problema. Então vai ficar 10 sobre raiz de 2 de um lado. Tem que ser igual a x sobre 1. Então, multiplicando meio pelos extremos. Ó. X vezes raiz de 2, raiz de 2x. Isso tem que ser igual a 1 vezes raiz de 10, dá 10. Ó. Então, x vai ser igual a 10 sobre raiz de 2. Ó. Só que a gente não pode deixar essa raiz no denominador. Ó. Então, o que a gente faz? Racionaliza. Ó. Multiplica por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Então, 10 vezes raiz de 2 dá 10 raiz de 2. Ó. Sobre 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Ó. E 10 dividido por 2 dá 5. Ó. Então vai dar 5 raiz de 2 aqui. Olha o raiz de 2 de 45 onde estava e onde ele chegou. Ó. Sozinho. Sem a divisão por 2. Então, a lei dos senos, a gente associa cada um lado ao seu lado oposto. Certo? Mais alguma dúvida a respeito disso aqui? O negócio tá entrando na minha cabeça, coisa boa. Vitória disse o seguinte, ó, na questão, acho que ela está comentando sobre a questão 4, é isso? Deixa eu ver se é a questão... É, a questão 4 do trabalho, para simplificar a expressão. No caso, é demonstrar, né? Tem uma demonstração para vocês fazerem. E aí diz o seguinte, ó, para determinar os valores das demais funções trigonométricas do arco X. Pronto, a gente pode fazer uma dessa. Vamos supor o seguinte, vamos supor que o seno de um ângulo X, qualquer que seja ele, vai valer, deixa eu ver um valor aqui legal, 2/3. E esse ângulo X, ele vai estar X maior ou igual que 0, menor ou igual que π sobre 2. Aí eu quero que você calcule as demais funções trigonométricas. Então, quem são as demais funções trigonométricas que a gente tem? Então, as funções que a gente tem é o seguinte. A gente tem a função seno de x, cosseno de x, tangente de x. E temos ainda o inverso do seno é a cossecante de x. Depois temos a secante de x, que é o inverso do cosseno. E aqui a gente tem a cotangente, que é o inverso da tangente. Então a gente tem que calcular esses 6 valores aqui, ó. Certo? Então, na questão, dado seno igual a tanto, calcule o valor das demais funções trigonométricas. Vai ter que calcular esses valores aqui, ó. Se for dado o seno, tem que calcular cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Certo? Então, por via das dúvidas, a gente vai calcular logo seno, cosseno e tangente, porque é só inverter, né? Porque, por exemplo, a cossecante é o inverso do seno. A secante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente. Então, ó, se o seno ele vale 2/3, e aqui eu estou dizendo, ó, que o valor do ângulo x, que eu não sei quanto é, podia ser alfa aqui também, certo? Não tem problema nenhum. Ele vai estar onde? Entre 0 e π sobre 2, ó. Se a gente fizer o arco, entre 0 está aqui, ó, e π sobre 2 está aqui, que é o valor de 90, ó. Então, tudo vai ser o que? Positivo. O seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente ela é positiva. Então, todos no primeiro quadrante são positivos. Se fosse outro quadrante aqui, por exemplo, se fosse entre π sobre 2 e π, no caso seria até 180 aqui, ó, a gente teria que colocar que o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente ela é o que? Negativa. Então, os valores de seno, de cosseno e tangente aqui seriam negativos, ó. Aí teria que colocar o que? O sinal junto do número. Mas como eu defini que aqui seria o primeiro quadrante, ó, primeiro QD, no caso, primeiro quadrante, todos são o quê? Positivos. Ó. Então não precisa se preocupar com o sinal, basta só fazer as contas. E aí, como é que a gente faz para encontrar o cosseno, por exemplo? O seno já foi dado na questão, que é 2/3, então beleza, já está aqui. O cosseno, a gente tem que usar a fundamental, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x
tem que ser igual a 1. Certo? São só esses dois aqui, porque está parecendo que está multiplicando. Vamos colocar ele para cima para dizer que ele é um expoente do cosseno. Então, colocar o 2 aqui em cima. E agora, que é um seno? O seno é esse aqui. Então, vai ficar 2 terços elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, ó, 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Ó. Mais cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. E agora, eu vou ter que jogar esse 4 nonos aqui, ó, pro outro lado aqui, porque eu tenho que isolar que é o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 4 nonos. Ó. O que é que eu faço? Multiplico esse por esse e subtraio esse aqui. Ó. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a quanto? 9 vezes 1 dá 9. 9 menos 4 dá 5. Ó. Então, vai dar 5 sobre 9. Só que como tem um cosseno ao quadrado, tem que calcular o valor do cosseno. Então, o cosseno de x é igual a raiz quadrada de 5 sobre 9. E aqui vai ficar como? Raiz quadrada de 5 é irracional, então deixa o raiz de 5 aqui em cima mesmo. E a raiz quadrada de 9 vai ser 3. Ó. Então vai dar 5 sobre 3. Ó. Achei o valor do cosseno. Sim, Tira só uma dúvida. diga. Tu fez 9 menos 1. Não, 9 Oi? vezes 1. 9 vezes 1, 9. 9. Menos 4. Menos 5, 4. né? Aí Isso. baixa o 9. Aí depois baixa o 9 embaixo, depois do 5. Sim, porque não permanece. Isso aqui, ó, é como se fosse o NMC, ó. Como aqui não aparece nada, a gente subentende que tem 1. E o mínimo de 9, 5 é 9, ó. Então vai ficar o 9 aqui embaixo. Ó. Então vai ficar a mesma coisa, ó. 9 dividido por 1. 9. 9 vezes 1, 9 aqui em cima. Menos. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 9 menos 4 dá 5. Ó. E repito o denominador. Ó. Igual que eu fiz aqui embaixo. Certo? Eu entendi agora. Certo? Você pode fazer assim também, não tem problema nenhum. Eu faço assim porque como a gente já não tem mais nada aqui embaixo, a gente não se preocupa que aqui tem 1. Você vai multiplicar o de baixo por quem está em cima e subtrair quem está em cima. E repete o de baixo depois. Certo? Você fica à vontade. Pode fazer assim, normal, passo a passo, enfim. São duas formas distintas, mas que levam ao mesmo resultado. Então aqui achei o cosseno. Ó. O cosseno vai dar raiz de 5 sobre 3. Ó. E a tangente? A tangente tem duas formas de fazer. A tangente ela pode ser definida como o seno sobre o cosseno. Ó. A tangente vai ser quem? O seno de x sobre o cosseno de x. Ó. Quem é o seno de x? 2 terços. Então, 2 terços aqui. Ó. Sobre, que é o cosseno que eu achei. Ó. Raiz de 5 sobre 3. Ó. Isso vai ser igual a quem? Repete a primeira. E multiplica pelo inverso lá de baixo. Ó. 3 sobre raiz de 5. Posso cortar esse 3 aqui com esse 3 aqui embaixo? Ó. Então vai ficar 2 sobre raiz de 5. Como não pode ter raiz do denominador, a gente multiplica por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 embaixo. Então aí em cima vai ficar 2 raiz de 5, 2 raiz de 5. Sobre 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então achei a minha tangente. Ô, Iago, aquele zero lá em cima, que tem um negócio assim, eu me esqueci o nome. Um O zero lá sinalzinho em aberto. cima. Do lado de seno de x igual a 2 terços. Sim, esse zero aqui, tá falando? Sim, tem o quê? Pode explicar o que significa isso? Só É pra zero grau, eu me pô. lembrar. 0 grau. Sim, né? O 0 grau que tá aqui, ó. E esse Aham. π sobre 2 aqui, ó, é um 90. Então o ângulo é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 90. Só pra dizer que tá no primeiro quadrante, ó. E você qualquer valor aqui. De 0 a 90. Pode ser 45, 35, qualquer valor. Só que vai descobrir isso na tabela quando a gente for analisar. Mas aí como a gente não vai estar usando a tabela, a gente não precisa calcular isso para a tabela em si. Vitor?
Vitória falou, repete o início, por favor. Início de quê? Algum problema com a tela, pessoal? Vocês estão vendo a tela mesmo? É, porque no meu retorno aqui tá normal a tela. Não sei se pra vocês tá ruim a tela. Seno de 2x. Onde é que tem seno de 2x aqui? Eu não tô vendo esse seno de 2x que a Vitória falou. É outra questão, Iago. Não, ela falou dessa aqui, ó. Repete o início, por favor. Aí eu botou lá seno de 2x. Seno de 2x. Não, a gente não tá trabalhando com arco duplo, não. É só arco simples, certo? Não, Robinho. Aí, ó. Seno ao quadrado de x, mas por seno Ah, ao seno ao quadrado de x, né? Isso aqui que você tá falando? É isso? Cadê ela? Sumiu? Vitória? Ah, tá bem com vergonha de falar que é assim. Pronto. Não, aqui é só pra você substituir, ó. Você já deu o valor do seno, você coloca esse valor do seno aqui e colocar ao quadrado, ó. E as contas? 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Aí depois eu tenho que jogar esse valor pro outro lado, ó, porque eu tenho que subtrair de 1. Porque eles não são complementares. Se um vale 4 sobre 9 e o outro vale 1, quanto é que vale o outro? É só fazer a subtração, ó. 1 menos 4 nonos, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aí eu faço o quê? O MMC aqui bonitinho. Multiplica quem está embaixo. Divide porque está embaixo, porque está embaixo. Multiplica pelo de cima. Ó, 9 dividido por 1. 9. 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Ó. Então, subtrai os numeradores. Ó. 9 menos 4 dá 5. E repete o denominador, que é 9 embaixo. E aqui é só tirar a raiz. Ó. Como o 5 ele é um número primo, ele não tem um valor exato. Então, a raiz quadrada de 5 é 5. E a raiz quadrada de 9 que está embaixo, ó, é 3. Então, por isso que eu achei o cosseno aqui, ó. Certo? Acho que não sei se a dúvida era essa. Esperar ver se ela fala alguma coisa aqui mais. Enquanto ela aguarda, a gente já tinha dado o seno aqui na questão, ó. Calculamos o cosseno aqui em cima, ó. Deu raiz de 5 sobre 3, tá aqui bonitinho. E aqui embaixo a gente calculou a tangente, ó. A tangente é um pouquinho mais caprichada porque ela tá usando seno e cosseno. Então, mais nada que fuja do patamar, não. É só você racionalizar bonitinho que não dá problema. Sim? Pode fazer mais uma de raiz quadrada pra mim, por favor? Calma, a gente nem terminou ainda a questão. A gente só fez metade até agora. Vamos fazer agora as outras funções, ó. Cossecante, secante e cotangente. Então, a cossecante é quem? É o inverso do seno. Se aqui tem 2 terços, aqui vai dar 3 meios. Ó. A secante é o inverso do cosseno. Então, se aqui eu tenho raiz de 5 sobre 3, vai ficar 3 sobre raiz de 5. Ó. Não sei se é isso que você queria dizer, mas enfim. Ó. Aqui eu tenho 3 sobre raiz de 5. Ó. Então, vai ter que racionalizar em cima e embaixo por raiz de 5. Ó. Porque eu não posso ter uma raiz no denominador. Ó. Então, vai ficar 3 raiz de 5. 5 vezes 5, 25. Ó. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então, esse aqui é o valor da secante. Ó. É 3 raiz de 5 sobre 5. E a cotangente é o inverso da tangente. Ó. Então, vai ficar 5 sobre 2 raiz de 5. Então, vai ter que fazer a mesma coisa. Ó. Multiplica por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 embaixo. Ó. Então, 5 vezes raiz de 5 dá 5 raiz de 5. Sobre 2 vezes 1 dá... Ó, 2 vezes... Aqui é raiz de 5. 2 vezes 1 aqui, ó, dá 2. E 5 vezes 5 dá 25. Ó. Como está dentro de uma raiz, vezes 5 aqui embaixo. Ó. Aí eu posso cortar esse 5 aqui em cima, ó, com 5 aqui embaixo. Então vai sobrar quem? Raiz de 5 sobre 2. Aí agora sim. Agora eu tenho seno que foi dado na questão. Calculei o cosseno aqui em cima. Calculei a tangente aqui embaixo. Ó. Então as 3 primeiras já foram. A cossecante é o inverso do cosseno. Calculada. A secante é o inverso do cosseno. Calculada. E a cotangente é o inverso da tangente. Também foi calculada. Então isso é o que está pedindo na questão letra B do 4. Certo?
Iago, por que no seno de x, para colocar o cosseno, a cossecante? Porque só inverteu, não precisou fazer o cálculo, já nas outras precisou, é porque tem raiz, né? Isso. Porque não precisa você racionalizar. Quando você não tem raiz, você deixa como tá. É só inverter a fração e tá tudo certo. O problema é que se eu tiver uma raiz no denominador, aí você tem que racionalizar. Como é o caso aqui, ó. A gente fez... Vou até circular aqui de verde pra vocês verem. Por exemplo, na tangente a gente precisou, tá aqui, ó. A gente racionalizou por conta de quê? Desse raiz de 5 que tava aqui embaixo, ó. Na secante, ó, que a raiz de 5 de novo aqui embaixo, ó. Então teve que racionalizar, ó. Na cotangente, tem a raiz de 5 também aqui embaixo, ó. Então vai ter que racionalizar também, ó. Então quando tiver uma raiz no denominador de uma fração, a gente tem que fazer o quê? A racionalização. Pega a raiz, multiplica em cima e embaixo e depois faz os cálculos para chegar no resultado. Ah, Vitória agora entendeu. Agora entendi. Essa questão é do trabalho, não? Deixa eu ver se é do trabalho. É. Vamos fazer uma demonstração. Deixa eu ver se eu encontrar aqui no meu livro aqui. Alguma demonstração seja parecida com essa de Vitória. Demonstração. Na verdade, acho que é identidades trigonométricas, né? É, identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Deixa eu ver aqui. Cadê o livro? Não, o livro tá aqui não. Deixa eu ver onde é que eu acho uma. Deixa eu pegar aqui na folha de exercício, ver se tem alguma. Eu quero que a de exercício eu fiz as duas, né? A gente já calculou todas as duas lá, então não tem mais questões na folha. Iago, Sim? tu fez algum exemplo do número 2? Número 2 de quê? Do trabalho de matemática. Não, a questão número 2 ficou como um assunto passado, né? A gente disse que uma das questões que vinha no trabalho era do assunto que a gente viu antes do recesso. A gente pode fazer um exemplo também aqui. Não tem problema não. Só você encontrar aqui alguma identidade trigonométrica parecida com essa que a Vitória falou. Seria melhor se ela tivesse uma aí, né? Que aí ficaria mais fácil da gente desmiuçar aqui. Deixa eu ver aqui no Google, ver se tem alguma identidade aqui parecida. Mas eu creio que só no livro mesmo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O pessoal está dizendo agora que não pode entrar na aula por conta que chegou atrasado. Aí complica, né? Que a gente marcou um horário, tudo bem. Teve um atrasozinho pequeno, mas foi conta da demanda da outra turma. Eu não sabia que a outra turma estava tão interessada. Achei que só tinha uns 5 alunos, 6 alunos. Mas aí... Criar uma. Vamos ver se a gente cria uma aqui. Fazer igual como a diretora falou. Vocês têm um livro na cabeça. Mas nessa hora não aparece um livro, né? A gente tem uma enciclopédia. Por conta que, assim, criar uma demonstração trigonométrica aí é... Eu acho que nem quem trabalha mesmo nessa área tem essas fundamentações de criar coisas assim. Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Não, isso aqui é demonstração de outra coisa. Não quero isso, não. Cotangente... identidades trigonométricas. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Acho que eu achei alguma coisa aqui parecida. Deixa eu ver aqui. Não é isso aqui que eu quero também não. Porque é o seguinte, se a gente for fazer uma pesquisa a fundo dos conteúdos que a gente tá vendo, vai ter mais coisas que a gente não viu. Que eu acho que tem coisas aí que vai ser desnecessário por conta do tempo, mas a gente consegue fazer algumas coisinhas antes. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, vamos dizer o seguinte, vamos criar um aqui, de todo jeito mesmo, não acha aí, então vamos dizer que o seno
sobre a cossecante de x mais o cosseno de x. Deixa eu ver aqui, cosseno de x sobre secante de x. Isso aqui tem que me dar o valor 1. Eu tenho que provar que isso aqui é verdade. E aí, como é que a gente começa a fazer essas demonstrações? Primeira coisa, se tivesse a mesma expressão aqui e outra aqui do outro lado, tem que demonstrar os dois. Tem que demonstrar o lado 1 e o lado 2. Como o lado 2 aqui já está determinado que é o valor 1, ó, só basta determinar esse lado aqui. Ó. Eu tenho que manipular esse lado aqui para encontrar o valor 1. Como é que a gente faz isso? A gente tem que substituir os valores que foi dado. Então, por exemplo, o seno de x é seno de x, aqui na China. Então, seno de x. Sobre. Quem é a cossecante de x? O que é que vocês acham? Quem é a cossecante? Lembre-se, uma é o inverso de outra coisa. Então, a cossecante é o inverso do seno. Então, aqui ficaria 1 sobre o seno de x. Mais. Aqui eu tenho o cosseno de x, ó. Sobre. Quem é a minha secante? É o inverso do cosseno. 1 sobre o cosseno de x. Isso tem que ser igual a quanto? Isso eu quero determinar. Eu sei que no final tem que dar o valor 1. Ó. Tem que demonstrar que essa expressão simplificada tem que dar o valor 1. Então aqui o que a gente faz? Ó, a gente tem uma divisão de fração. Ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Como é que eu tenho 1 sobre o seno? Ó, o seno sobe e o cosseno desce. Ó. O 1 desce. Então vai ficar seno de x sobre 1. Mais o cosseno de x, ó, multiplicado por quem? O inverso do segundo aqui, ó. O cosseno sobe e 1 desce. Ó. Então, o cosseno de x sobre 1. Como não vai influenciar em nada, eu posso cortar esse 1 com esse 1 aqui, ó. Então aqui vai ficar quem? Seno de x vezes seno de x vai dar seno ao quadrado de x, ó. Mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Ó. E aí, quem é esse valor? Nós vimos anteriormente, ó. Se a gente quer calcular o seno ou cosseno, ó, tem a fundamental, ó, que é a soma do quadrado do cosseno mais o seno aqui, ó, é igual a 1. Então aqui eu já tenho essa expressão dada, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Que é 1 que a gente estava pedindo ali em cima. Bateu aqui, ó. Então, essa é a ideia da simplificação. Você tem que substituir os valores por quem está sendo solicitado. E só lembrando aqui, ó, vou até fazer de outra cor. Mas se bem que na prova vai vir isso aí. A secante é igual ao inverso do cosseno. Certo? Então, a secante de x aqui, ó, só para vocês anotarem aí. Deixa eu apagar isso aqui. Secante de x é igual ao inverso do cosseno. A cossecante de x é igual ao inverso do seno. E a cotangente, ela é o inverso da tangente. Porém, o inverso da tangente é cosseno sobre seno. Então, ou você usa 1 sobre a tangente ou coloca cosseno sobre seno. Vai dar no mesmo. E a... Sim? Tira uma dúvida. Aí, nesse seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ok. Porque não é fundamental, a gente tem isso aqui é uma fórmula padrão que a gente tem, ó. Que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno dele tem que dar 1 no final, ó. Então isso aqui é uma identidade. Isso aqui é chamado identidade fundamental. Identidade fundamental. Então aqui isso aqui já é definido por padrão.
Não é que eu estou dizendo que é 1 não, é porque a determinação é aqui. Toda vez que eu tiver um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, tem que ser um resultado por conta que eles são complementares. Certo? Então é chamado de identidade fundamental da trigonometria. Tudo parte dela para fazer os demais cálculos. Ana Vitória botou aqui, resolve essa. Y é igual a seno de x vezes cosseno de x. Y igual a 1 sobre 2. Peraí que tem alguém aqui mandando mensagem. Só um instantinho que eu faço essa de Vitória. Deixa eu só responder aqui a pessoa que vai sair. E a outra tá mandando uma dúvida também. Vou dizer que eu só vou responder depois quando eu terminar aqui com vocês. Seno de x. Seno de x. Isso. 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 8. Pronto, então depois eu resolvo aqui com essa dúvida da outra pessoa que não pôde estar na aula. Então a de Vitória é o seguinte, ó. Y é igual a seno de x vezes o cosseno de x. E eu estou dizendo que y vale 1/2. Então o que é que pode acontecer aqui? A gente tem que, se esse y aqui, ó, é igual a esse, então eu sei que seno de x vezes cosseno de x é igual a esse meio que está ali embaixo. Então eu tenho que achar quem é o seno e quem é o cosseno para dizer que vale 1/2. Só que a gente pode aproveitar a fundamental, ó. Quem é a fundamental? Essa formulazinha aqui, ó, ela serve para muita coisa na trigonometria, ó. Aí você escolhe se você quer calcular por função do seno ou por função do cosseno. Como a gente quer calcular em si, vamos calcular logo por seno, vamos ter que isolar esse cosseno aqui em algum canto, ó. Então a gente vai pegar essa formulazinha e vai ter que calcular o cosseno isolado aqui embaixo, ó. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, ó. Só que esse cosseno aqui, ó, a gente tem que criar uma raiz quadrada. Então esse quadrado aqui, ó, ele vai se embora. E aí a gente fica só com a raiz quadrada aqui, ó. 1 menos seno ao quadrado de x. Então aqui eu vou ter que substituir isso aqui, ó. Então vai ficar, ó, seno de x vezes o cosseno que está ali, ó. Raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x, ó. Isso tem que ser igual a quem? A 1/2. Só que aí o que acontece? A gente tem que tirar essa raiz da jogada, né? Porque aí a gente não consegue fazer muita coisa. Então o que é que vai acontecer? A gente vai ter que elevar os membros ao quadrado, que é uma equação irracional lá do 8º ano. Então vamos botar isso aqui, ó. Levar isso aqui ao quadrado. E isso aqui também ao quadrado. Por que isso? É só para tirar essa raiz chata que está aqui dentro, ó. Então vai ficar o seguinte, ó. Se a gente for reescrever essa função, escrever ela aqui em cima. Então vai ficar, ó, seno de x ao quadrado, seno ao quadrado de x, ó. E multiplica quem? Quando corta o índice com expoente, mata a raiz, ó. Então vai ficar 1 menos o seno ao quadrado de x, ó. Isso tem que ser igual a 1/2. E aqui, ó, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Seno ao quadrado de x vezes 1, seno ao quadrado de x. Menos, porque mais por menos é menos, ó. Seno ao quadrado vezes seno ao quadrado dá seno elevado a 4 de x, ó. Isso tem que ser igual a 1/2. Como eu tenho 1/2 aqui, ó, eu posso multiplicar tudo por 2, ó. Vai ficar 2 seno ao quadrado de x menos 2 seno elevado a 4 de x. Isso tem que ser igual a 1. Né? 1 aqui em cima, ó. Como eu já eliminei 2 aqui no denominador, então vai ficar só apenas 1.
E agora tem um Iago, e até detalhe. que horas essa revisão, hein? Rapaz, quando tiver gente aí querendo tirar dúvida. Por quê? Ah, era só isso mesmo. Porque eu vou sair que meu celular tá descarregando e eu tô sem o carregador aqui onde eu estou. Eu não tô em casa. Pronto, então tá ok. Se tiver mais alguma dúvida, você pode mandar depois pra mim. Tá certo. Certo? Então a gente chegou nessa expressão aqui, ó. Só que a gente não sabe resolver isso aqui. A gente tem que fazer uma substituição. Eu posso dizer que y é igual a seno ao quadrado de x, ó. Então, onde tem seno ao quadrado que eu vou colocar y, então vai ficar 2y aqui, ó. Menos 2 vezes y ao quadrado, ó. Menos 1 tem que ser igual a 0, ó. Então, vou ter uma equação de segundo grau aqui, ó. Menos 2y ao quadrado mais 2y menos 1 igual a 0. E aí a gente vai ter que calcular delta, Bhaskara. Vai calcular um bocado de coisinha ainda aqui. Mas eu acho que vai dar um valor não exato, né? Não sei quanto é que deu aí na expressão de vitória, mas possa ser que talvez aqui, não sei, podia encontrar outra identidade fundamental que possa substituir isso aqui. Se precisar fazer tanta conta aqui, porque eu só usei ela. Se tiver alguma coisa aí que auxilia aí que deu na questão a mais, a gente pode simplificar essas contas aqui, certo? Mas é que eu estou fazendo só com o que foi dado aqui na aula de hoje. Então a gente vai fazer o seguinte, vai calcular isso aqui, ó. Então vamos lá, 2 ao quadrado, então o delta aqui, ó. O delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é menos 1. Então o delta vai ser igual a quanto? 2 ao quadrado dá 4, menos por menos dá mais, e mais por menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8, ó. Aliás, menos por menos dá mais por menos dá menos. É isso mesmo, tá menos. Aqui vai dar negativo. Se é menor que zero, não tem raízes reais. Então tem alguma coisa que está faltando nessa questão aqui. Ela não bate com a resolução, porque aqui tem que dar um valor positivo do delta. Se talvez fosse menos um meio aqui, ó. Vamos supor que fosse menos um meio. Vamos fazer aqui essa partezinha aqui de baixo. Fosse menos um meio, então aqui seria 1, né? Tudo ali positivo e negativo. Aqui seria menos um meio, menos um meio. Aqui seria menos 1, aqui seria mais 1. Mais 1. Então nesse caso aqui ficaria mais 1, então ficaria 2 vezes 4, 8, daria 12, ó. Aí 12 sim, teriam alguma raiz. Então ficaria 12. Porque é positivo. Vamos lá. X, ou y, né? Ali, y vai ser igual a menos o valor de b, então menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 12, ó. Vou ter que fatorar 12. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então vai ficar 2 raiz de 3 aqui, ó. 2 raiz de 3. Sobre 2 vezes o valor de A, ó. Seria menos 4 aqui. Como a gente está trabalhando com arcos positivos, ó, então pega só a raiz positiva. Ó. Então posso simplificar esse 2 aqui com esse 2 aqui, ó. E esse 4 aqui embaixo viraria 2. Então nesse caso aqui ficaria menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Sim? Aí aqui sim, seria o resultado final, ó. Então o seno de x vai ser igual a menos 1 mais raiz de 3 sobre menos 2. Ó. Aí eu vou só substituir aqui embaixo. Ó. Então se o seno ele vale menos 1 mais raiz de 3 sobre 2, e aqui eu já tenho um meio, ó. Então vezes um meio aqui, então daria menos um meio embaixo, né? Ó, que fazia esse aqui vezes esse, mais raiz de 3 sobre 4. Esse é um possível resultado dentro disso aqui, né? Eu não sei como é que tá a questão aí escrita aí, se tem mais algum dado na questão, alguma coisa assim, mas de cara seria isso, usando a fundamental. Eu não sei como tá aí a questão aí do livro de Vitória, se ela pegou do livro, alguma coisa assim.
Mas aí a gente pode, não sei, fazer outra parecida, talvez, com menos cálculo. Eu vou tomar dessa na prova, porque se eu tomar dessa na prova vai ficar bem meia hora para vocês fazerem. Certo? Então, Oi, vai ter uma questão dessa na prova? hã? Vai ter uma questão dessa na prova? Desse tamanho não, vai ser menorzinho. Vai ser, eu acho Tipo, que só x sobre cosecante de x é tipo assim, né? é, tangente ao quadrado sobre secante, alguma coisa assim. Mais simples. Ok. Não tem nada de outro mundo, não. E não esqueça da fundamental, certo? A fundamental sempre vai cair em algum momento lá da questão. Então, só reprisando, o que, é que a gente vai cair amanhã na prova? Transformar graus em radianos, radianos em graus. Escrever a expressão do arco côngruo, que é aquela história do deltazinho, ó, porque você vai ter que pegar o valor do ângulo lá que foi dado, dividir por 360, e o resto vai ser o arco. Isso se for dado em graus. Se for dado em radianos, tem que converter em graus. Então tem que fazer o que? A conversão. No lugar do π, coloca 180 e faz os cálculos. Outra coisa que vai cair na prova justamente é a ideia da lei do seno e lei do cosseno. Então só vou escolher uma delas. Não vai cair as duas, certo? Só vai cair uma para vocês fazerem. Então vai cair uma questão lá que posso usar a lei do seno e a lei do cosseno. Na hora vocês vão identificar qual é e como calcular. Vai cair uma para calcular o seno e o cosseno desses ângulos aí que a gente comentou anteriormente. Esses aqui, ó. Cadê? Esse aqui, pronto. Esse exemplo aqui, ó. Certeza, uma alternativa sendo dessa. Outra, uma dessa aqui, para calcular as funções trigonométricas, ó. As demais funções trigonométricas. Dado um valor. Aqui eu dei o seno, mas posso pedir na prova dado o cosseno também. Não tem problema nenhum, certo? É semelhante. Tipo assim, se o seno de x é 2/3, como é a cossecante, né? Você vai calcular tudo. Vai calcular secante, cossecante, cotangente, tangente, cosseno. Ou seno, que foi dado, vai depender. Se for dado o seno, calcula o cosseno. Se for dado o cosseno, calcula o seno. Com a mesma formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha você vai usar sempre para as duas expressões. Certo? E a última questão é uma demonstraçãozinha bem simples, só para vocês calcularem o valor lá. Sei lá, vai ser tangente sobre alguma coisa. Tem que ser igual a secante sobre, sei lá, cotangente, por exemplo. Algo mais ou menos assim. Certo? Então, basicamente, acho que a gente fez o espelho da prova aqui, praticamente, né? Só troquei, talvez, troquei só os valores e as posições das coisas lá, da hora da prova. Então, quem assistiu, quem anotou, quem está anotando alguma coisa, quando for no final das contas, vai ter um ganho lá no momento. Porque, basicamente, vai ser isso. Não tem segredo, não. E aí, o seguinte. Só uma duvidazinha para Raquiela, que ela falou a questão 2 do trabalho. Certo? Então, assim, do assunto da prova a gente já encerrou. Certo? O assunto da prova é só isso. Não tem mais nada nem que pôr, nem que retirar. Tá tudo bonitinho que a gente fez hoje, como registro. Não sei se vai dar tempo de colocar no YouTube e mandar o link no grupo, mas vou tentar ainda hoje mandar esse link no grupo para vocês revisarem. Hoje à noite ainda, quem for dormir um pouquinho mais tarde, ou então amanhã de manhãzinha vir para a escola. Dá tempo para ver. Certo? Então deixa eu só parar aqui a gravação, para não ficar muito grande, porque senão aí ninguém vai querer assistir, né? O aluno perde 2 horas no Instagram, mas não perde meia hora ou 1 hora assistindo a aula de matemática. Vou só parar aqui a